Você é perfeccionista ou conhece alguém que é perfeccionista? O papo de hoje aqui no nosso vídeo vai ser sobre perfeccionismo. E eu descobri 3 coisas sobre perfeccionismo que realmente me assustaram quando eu fui fazer a pesquisa. E, para começar, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Mas ó, não esquece de vir aqui embaixo e clicar no botão para você assinar o canal, porque aí toda vez que eu soltar um vídeo novo, você fica sabendo sobre os assuntos que eu falo de produtividade, de gestão do tempo, sobre uma mente mais eficiente ou sobre tecnologia. Bem, esse vídeo aqui é sobre perfeccionismo. Quem nunca conheceu alguém perfeccionista? Quem não é, às vezes, perfeccionista em alguns momentos da vida, não é verdade? Agora, a gente tem que entender alguns traços desse perfil perfeccionista e o quanto que isso pode ajudar ou até prejudicar a gente de verdade. O perfeccionista, para começar, é aquela pessoa que geralmente ela tem muito menos resultados do que o cara que é de alta produtividade. O cara que tem alta produtividade, ele consegue ter muito mais resultados com menos estresse. Agora, aquela pessoa perfeccionista, o resultado dela é sempre mais baixo e o nível de estresse dela é super alto. É aquela pessoa que fica ali, ó, se cobrando, se cobrando, se cobrando. Porque para ela é tudo ou nada. Quando ele tem que fazer alguma coisa, sei lá, ele tem que fazer uma apresentação, seja lá por que for. E aquela pessoa fala, eu preciso fazer essa apresentação. E ela fica ruminando na cabeça que aquela apresentação precisa ser perfeita. Que aquela apresentação precisa ser maravilhosa, que senão as pessoas vão criticar, não vão gostar do trabalho dela. E na cabeça do perfeccionista, ele começa a criar um cenário ao em volta disso. Ele começa a pensar o seguinte, pô, as pessoas vão ver a minha apresentação e vão achar que é péssima, vão achar que é feio, vão achar que eu não sei. E aí a pessoa começa a querer se blindar para fazer essa apresentação, ocupando muito mais tempo, querendo fazer, achar pelo em ovo e literalmente não conseguindo fazer a apresentação no tempo adequado, de um jeito que já está ótima e fazendo a coisa acontecer. Já aquela pessoa de alta produtividade, ela também tem essa característica. Aliás, tanto o cara que é perfeccionista, quanto o cara que é de alta produtividade, eles geralmente definem padrões altos para si próprios, metas altas, coisas que são realmente desafiadoras ou audaciosas, depende do nome que você queira dar. Porém, um cara produtivo, ele de certa forma sabe que quando ele foi lá e fez a apresentação e já ficou para ele legal, já tá bacana, ele acha que é o suficiente para as pessoas entenderem o resultado daquilo que ele quer passar, ele entende isso e ele para. E ele já começa a pegar até ali validações iniciais para interromper o processo de execução, o que é muito saudável. Já o perfeccionista não, ele fica ali, ó, como ele criou uma meta muito audaciosa, ele fica tentando e tentando e tentando e muitas vezes isso acaba nem literalmente chegando em algum ponto. Agora, o cara que é perfeccionista, ele tem uma coisa que é muito comum, a validação de terceiros. Muitos perfeccionistas buscam até uma validação interna, que nunca chega, ele fica se cobrando e tal. Mas a maioria dos perfeccionistas são pessoas que estão buscando validação de outras pessoas. Ele quer que os amigos validem ele, que o chefe validem ele, que as pessoas ao redor validem ele. Com medo dessa não validação, ele começa a literalmente usar mais tempo para fazer aquela atividade de um jeito perfeito. E o perfeito não existe. Tem uma frase clássica, né, da administração que fala que feito é muito melhor do que perfeito. O que não significa mal feito, obviamente. Mas, quando a gente para pensar que o perfeccionista está buscando validação, a gente começa a entender algumas das causas que esse perfeccionista realmente faz aquela atividade. Isso pode ter vindo lá da infância, né? Talvez o Freud explique isso. Talvez você buscava a validação dos seus pais, não teve, talvez dos seus professores. Enfim, aí você foi criando alguma coisa ali, uma ruptura no seu passado de validação e hoje se transformou em perfeccionismo na tua vida. Então, às vezes, um bom papo com seu psicólogo também pode ajudar você a diminuir um pouquinho essa questão do perfeccionismo. Outra coisa que é importante da gente entender. Perfeccionismo não chega a ser uma doença mental, mas ele é uma característica de várias doenças mentais. Então, às vezes, você tem um perfeccionismo, que você acha que é perfeccionismo, mas pode ser alguma outra coisa. Pode ser, por exemplo, um transtorno obsessivo por alguma coisa. E talvez um tratamento específico para isso te ajude, obviamente, você a entender um pouquinho mais sobre esse seu perfeccionismo. Bem, como eu não sou perfeccionista, eu não decorei todo o roteiro que eu criei para essa apresentação. Então, eu tenho aqui o meu amigo OneNote, que está no meu celular, que eu já falei dele em algum vídeo para vocês. E eu fiz algumas pesquisas sobre perfeccionismo, de coisas que eu falei, cara, o que eu não sei de perfeccionismo e que acho que as pessoas também não sabem. E aí trouxe alguns dados para vocês. Primeiro dado, perfeccionismo pode te matar. Ó que massa. Não sei se é massa, né? Mas, pô, isso assusta. Ou seja, você que é perfeccionista, você vai morrer mais cedo. É isso que os estudos estão mostrando. Olha só, um estudo da Universidade do Canadá, o Prem Fry, que é um psicólogo, ele descobriu o seguinte, que ele fez uma relação direta entre perfeccionismo e o risco de morte.
Eles pesquisaram adultos com idade de 65 anos por um período de 6 anos e meio. E o que eles descobriram? Os caras que tinham traços de personalidade perfeccionistas, eles tinham 51% mais chance de morrer do que as pessoas que não tinham esses traços de perfeccionismo. Chocante, né? Ou seja, você é perfeccionista, fora tudo que já te acarreta aí o perfeccionismo, você ainda pode morrer mais cedo. Ou seja, o perfeccionismo ele diminui a sua expectativa de vida. E só por isso já é um negócio que é punk de você se livrar. E já vou falar para você algumas, vou te dar 5 dicas daqui a pouquinho para você ver como que você pode reduzir esse seu perfeccionismo que você tem dentro de você. Segunda coisa que me chocou, o perfeccionismo está crescendo e tem data para começar. Olha que interessante, isso aqui é um outro estudo publicado em 2007 pela Psychology Bulletin e os pesquisadores pesquisaram 41 mil estudantes nos Estados Unidos, Canadá e na Inglaterra entre 1989 e 2016. O que eles descobriram? Primeiro, os perfeccionistas, eles têm aumentado ao longo do tempo, eles têm crescido ao longo desses períodos anuais em torno de 32%. Olha que coisa interessante, né? Está crescendo o perfeccionismo. E eles identificaram que a idade mais frequente para começar esse perfeccionismo é lá pela faixa dos 30 anos de idade. Ou seja, talvez quando você tinha 18 anos, e a professora da escola te pedia para você fazer uma apresentação para os amigos, você achava que era suficiente. Aí você com seus 32 vai fazer a sua apresentação para os seus colegas de trabalho e você quer fazer a perfeição na Terra. E aí, obviamente, a coisa não acontece. Agora, o que pode ter explicado essa coisa crescente do perfeccionismo ao longo do tempo? Um dos motivos que os pesquisadores acham que pode ser a grande razão para isso e que está aumentando o perfeccionismo hoje no mundo, sabe o que é? Rede social. Por que a rede social, por que o Instagram, por que um Facebook, por que até que um YouTube faz com que você queira ser mais perfeccionista? Simples. Você vê lá os seus gurus no Instagram e você acha que o seu guru tem uma vida perfeita. Você acha que seu guru, por exemplo, não faz número 2. Você acha, por exemplo, que o seu guru, ele não tem dor de barriga. Você acha que seu guru não tem problema com a esposa ou com o marido. Você acha que aquele cara do Instagram que mostra aquele carrão, aquela casa legal, você não sabe que ele está atrasado, por exemplo, no aluguel. Aliás, tem um cara aqui nos Estados Unidos, aliás, tem vários aqui nos Estados Unidos, que eu acho bem bacana. Ele é um cara que pega esses gurus de internet, de redes sociais, que mostram carrões, que mostram avião e tudo mais, e aí ele mostra por trás dos panos. Tem até o cara, é o Dan Lok, se não me engano, é um cara oriental aqui nos Estados Unidos, que eu até assisti o cara, eu gostava até dos vídeos do cara. E, os caras descobriram que o cara, a casa dele, algumas coisas que ele tinha, era tudo alugado. O cara falando, não, eu sou dono, tal, etc. Enfim, então você se espelha nesse guru, e aí você acha que esse guru é perfeito, que ele não tem nenhum problema, e que, obviamente, você também não pode ter, e aí você se cobra mais por isso. Ou você vê o seu vizinho que está no Instagram e teu vizinho parece perfeito, ele acorda de manhã, ele malha, aí ele vai lá, ele lê 2 horas, aí a mulher dele malha com ele, os filhos dele são tão bonzinhos, não falam um palavrão, não fazem nenhuma malcriação, o cara só ganha dinheiro e tal, e você fala, por que meu vizinho é tão perfeito e eu sou esse cara esculachado, né? Ou seja, aí você começa a querer se cobrar. Não importa o nível que isso acontece, mas em algum momento a gente tem alguma coisa também. Então, eu já vou te dizer uma coisa, se eu sou seu guru, entre aspas, aí de produtividade, gente, tem dias que às vezes a minha lista não acontece, entendeu? Tem dias que simplesmente eu planejo lá 10 coisas e faço 5, 6, e às vezes não dá para ser perfeito 100% do tempo. Mas na maioria eu consigo ir razoavelmente bem, muito melhor do que eu era antigamente, com certeza, e fazer meu tempo funcionar melhor para fazer tudo que eu faço. Outra pesquisa também, essa daqui da Journal Counseling Psychologist, eles descobriram o seguinte, que o perfeccionismo não é ruim de todo. Eles descobriram que existe um pedacinho do perfeccionismo que eles chamam de perfeccionismo saudável. E que esse perfeccionismo saudável, ele é bom para você. Porque ele ajuda você, por exemplo, a literalmente mudar situações que você está na tua vida. Você vê, por exemplo, aquela situação que você precisa fazer aquela apresentação e fica se cobrando, e o perfeccionismo saudável, ele permite com que você entenda que você está fazendo isso, que está querendo ser perfeccionista, ele entende o quanto isso pode trazer de benefícios e de coisas ruins, e ele permite com que você mesmo altere a situação. Fala assim, ok, entendi que eu estou exagerando, eu vou até aqui e ponto. E você muda isso. E essa mudança do seu sentimento, da sua reação com relação à atividade, faz com que você literalmente possa fazer uma coisa positiva em outras áreas da sua vida também, porque você treina o seu guru do seu cérebro a literalmente fazer as coisas de uma forma diferente, o que é muito positivo. Bem, eu falei para vocês que eu vou te dar 5 dicas agora de como que você diminui um pouco esse perfeccionismo, né? Porque eu acho que não seja nem possível eliminar 100%, mas se você controlar ele, já vai ter um resultado muito bacana. Primeiro,
Se questione sempre. Eu estou usando meu tempo com sabedoria? Eu estou usando meu tempo da forma mais produtiva possível? Ou eu estou aqui nessa tarefa enrolando, gastando tempo à toa e estou deixando outras coisas importantes de lado? Eu sempre gosto de pensar da seguinte forma, às vezes no extremo você tem uma clareza maior. Pense o seguinte, se hoje fosse meu último dia da vida, se hoje fosse meu último dia de respiração nessa terra, essa atividade que eu estou fazendo agora estaria boa o suficiente para eu poder ir para casa, ficar com quem eu gosto, ou fazer o meu hobby, o meu esporte, ou ainda teria que fazer um pouquinho mais essa atividade antes de empacotar lá debaixo 7 palmos da terra? Simples, faz essa pergunta. Você vai assim, cara, não, tá ótimo, deixa eu aproveitar os meus últimos minutos de vida, beleza, acabou o seu perfeccionismo aí. Então, repense, será que eu estou usando meu tempo com sabedoria? Se fosse meu último momento, estaria adequado já? Segunda dica, defina um padrão de qualidade para a sua tarefa. O que é isso? Você vai fazer, estou dando exemplo da apresentação, né? Você vai fazer uma apresentação, pense o seguinte, olha, eu preciso fazer essa apresentação e ela precisa ter sei lá, uma imagem de fundo em cada slide. Beleza, legal. Coloca lá as imagens. Quando você chegar mais ou menos a 1/4 dessa apresentação, valida se essa apresentação está legal com 2 ou 3 colegas, com o seu chefe. Sabe por quê? Se você vai começar a fazer muita perfeição nessa apresentação, você vai achar o seguinte, essa imagem não está legal, isso aqui não está bacana, você vai gastando mais tempo. Agora, como o perfeccionista busca uma certa validação, quando você definir o seu nível ali de qualidade adequado, o seu padrãozinho, e você questiona 2, 3 colegas ou o seu chefe ou a pessoa que te pediu aquilo, sabe o que acontece? Você começa a entender que eles falaram, cara, já está ótimo. E aí você se conforma com essa validação e aí não fica perdendo tempo à toa. Outra coisa, interrompa a ruminação mental. O que é essa ruminação mental? Quando você está lá e pensando, ai, as pessoas não vão gostar dessa apresentação, ai, essa apresentação está faltando muito dado, ai, eu não vou conseguir terminar isso a tempo, eu preciso de me dedicar mais 10 dias para fazer isso acontecer. Toda vez que você ficar pensando negativamente sobre essa atividade, sobre essa apresentação, o que você faz? Você interrompe esse processo pensando coisas positivas daquilo que já tem. Você pode controlar o guru do seu cérebro aqui. Então você vira para ele e fala o seguinte, olha, se eu estou olhando uma coisa pelo aspecto negativo, pensa alguma coisa positiva. Exatamente o oposto. Ah, meu chefe não vai gostar dessa apresentação. Pensa o seguinte, se meu chefe gostar dessa apresentação, caramba, o que ele vai falar para mim? Putz, que legal que esse ponto aconteceu. Quando você interrompe essa ruminação negativa, sabe o que acontece? O seu cérebro interrompe o padrão do perfeccionismo. Bem bacana, né? Isso estava na pesquisa também ali da Universidade do Canadá. Quarto item, crie indicadores limitantes. O que são indicadores limitantes? É o limite que você vai dar para aquela tarefa. Pode ser, por exemplo, o limite de tempo, de pessoas, de slide, de horas que você vai dedicar, de imagens que você vai buscar, de fontes de pesquisa que você vai ter. Então você vai fazer a sua apresentação, você pode colocar o seguinte, ó, o meu limite são 10 slides. E eu vou gastar para fazer esses 10 slides uma média de 3 horas, sendo que das 3 horas eu vou gastar meia hora com pesquisa. Ponto. Limita as coisas. Quando você limita e chega nos limites, você sabe que já deu. E aí você não precisa mais fazer nada com relação a ficar buscando mais fontes e ficar ali, literalmente, procurando pelo em ovo. Quinta dica, utilize momentos próximos de coisas que você tem que fazer que são importantes. Por quê? Porque aí evita que você estique o seu tempo. Isso funciona para reuniões também, mas para perfeccionismo é muito bacana. Por exemplo, você começou a tarefa às 11 da manhã. E aí você fala assim, cara, eu acho que eu vou fazer essa tarefa mais ou menos 1h30, no máximo 2 horas. O que vai acontecer? Se você realmente está se planejando para fazer 1h30, 2 horas, você começou às 11, significa que o teu limite, se for 2 horas, vai ser 1 da tarde. O que vai acontecer? 1 da tarde você já está ficando com fome. Então você vai ser obrigado a parar aquela tarefa para se alimentar, para comer, enfim. Significa que essa tarefa vai parar de alguma forma, obrigatoriamente. Pode ser, por exemplo, alimentação, pode ser ir embora do trabalho, pode ser, por exemplo, uma reunião importante, pode ser o seu esporte, pode ser qualquer coisa que tenha um horário limite. Isso ajuda você a limitar a duração dessa atividade, não ficar ali gastando 5 horas à toa sem sair do lugar. E uma dica bônus para vocês, que é a seguinte: reflita sobre o seu progresso semanalmente. O que é refletir sobre o seu progresso semanalmente? Você tem que ter no seu guru do seu cérebro um arsenal de coisas positivas que aconteceram na semana com relação à execução das suas tarefas. Então você foi lá, fez a apresentação que você achou que estava ótima já e o seu perfeccionismo foi interrompido, faz uma reflexão sobre isso. Pense o seguinte, caramba, que legal que eu fiz aquela apresentação, olha só, eu gastei um tempo bacana, achei uns dados legais, fui super elogiado pela minha equipe, pelo meu chefe, ótimo. Reforça esse pensamento na semana. Quando você começa a ter essas memórias de coisas positivas, no momento que você tiver aquele pensamento de ruminação, né, de ficar voltando lá naquela mesma tecla do perfeccionismo, sabe o que acontece? Você tem bons momentos para colocar e combater esses pensamentos.
Significa que você começa a controlar mais o seu perfeccionismo, dando exemplos do que você já fez de positivo na sua vida. E aí você começa a criar uma vida com muito mais produtividade e menos ansiedade, menos estresse, menos cobrança. Porque a vida, gente, é muito curta para você ficar achando perfeição nas coisas. Nada vai ser perfeito. Não tem como ser perfeito em tudo. E se já está ótimo, beleza. Esse vídeo aqui, se eu for olhar de novo, eu vou achar que ele tem milhares de defeitos. Mas eu acho que já foi um trabalho bacana para você entender a mensagem que eu queria passar para você. E no próximo eu melhoro, no próximo eu melhoro, e assim vou melhorando sempre. E é isso aí, sem correr, andando, porque quem corre não aproveita a vida e fica só perdendo tempo nas suas perfeiçõezinhas. É isso aí, até o próximo vídeo. Ah, e uma coisa, se esse vídeo foi legal para você e útil, faz um favor para mim, gasta 30 segundos e vem aqui embaixo e escreve um comentário. Por que o vídeo foi bacana, se te deu alguma dica legal, o que você teve aí de sacada sobre o seu perfeccionismo. E outra coisa, deixa um like aqui para mim, indica para os amigos, pega o link aqui em cima, manda para 3, 4 amigos aí que são perfeccionistas. Só mandar já vai ajudar eles pra caramba. Valeu, até o próximo.